Olá, boa noite. A live de hoje vai ser sobre abuso sexual. Seja bem-vindo, Marcos. O meu amigo Alves já chegou, Alessandro. No aviãozinho, chamem os amigos, as amigas para assistir a live. Boa noite, Luiz. Olá, Alessandro, tudo bom? Tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Sim, tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo sim. Ai, que bom. Vamos esperar uns minutinhos para a gente começar? Vamos? Boa noite, Silar Seda, acho que é isso, Noite. Naninha. Boa noite, Luiz Carlos. Carlos. Sejam bem-vindos, chamem os amigos, mandem aviãozinho. Boa Boa noite, noite. Edson. E aí, ansioso, Ale? Vou te chamar de Ale, é mais fácil. Como? Eu vou te chamar de Ale. Você está ansioso para a live? Você gosta de falar desse tema? Tranquilo. Eu gosto de falar do tema. Estou há algum tempo, inclusive, falando sobre isso. Acho que é necessário continuar falando, continuar batendo na tecla. Então, toda oportunidade de falar desse tema, nós temos que entrar, falar mesmo, aproveitar e continuar insistindo, chamando a atenção para esse assunto. Exatamente. O que me chama bastante atenção é que eu recebo bastante paciente adulto que vem sofrendo já há muitos anos e sofreu um abuso na infância e não sabe lidar com isso e muitas vezes nem pode falar porque a família vai desconfiar, vai colocar a culpa, né, a responsabilidade de ter sofrido o abuso na vítima. Então é um tema que a gente precisa falar sim do abuso sexual, a gente precisa mencionar cada vez mais para que cada vez mais as pessoas saibam de fato o que é um abuso sexual. Sim, realmente, principalmente numa sociedade que está muito acostumada a questionar qualquer palavra da vítima e aceitar qualquer desculpa também, geralmente do abusador, né? Mesmo quando tem provas, né? Como foi recentemente o caso da blogueira Mariana Ferrer, né? Que é um caso que ficou bastante na mídia nas últimas semanas, inclusive. Mesmo com Exato. prova, mesmo com filmagem, mesmo com testemunha, o acusado foi inocentado. Tinha o DNA dele, tinha a conversa, tinha tudo que era necessário para dar ali a voz de prisão para ele, mas não. Ele foi inocentado supostamente por falta de provas, o que é muito esquisito, né? Isso Você desanima, pode... né? Isso desanima a vítima. Porque a vítima acaba não crendo, não acreditando que existe uma solução, uma saída, uma proteção. Sim, foi Deu uma punido, pausa aqui, pausou. porém, porém, com pessoas não famosas, com pessoas que não são tão conhecidas, você vai percebendo que a voz dessas pessoas, né, de alguém que lute por elas, também vai sendo enfraquecida. É como que alguém Exatamente. vai Ale, falar uma questão assim. Ale, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, desse trabalho com a questão do abuso sexual. Se apresenta aí para as pessoas que estão aqui na live. Bom, então vamos lá. Boa noite, eu sou Alessandro Alves, eu sou psicólogo, eu trabalho com o tema da violência sexual contra adolescentes. Atualmente eu sou psicólogo no Serviço de Proteção Social à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência do distrito de Guaianazes, no extremo leste de São Paulo, né? É considerado
um dos territórios mais vulneráveis da América Latina, né, com um dos maiores índices de violência sexual contra a criança e o adolescente. É uma atividade na qual eu estou já há cerca de 2 anos atuando. Anteriormente a isso, eu tentei ir me especializando neste tema através do Hospital Pérola Byington, em São Paulo, onde eu fiz o aprimoramento profissional em psicologia hospitalar. Isso já há cerca de 3 ou 4 anos, né? E desde então eu venho me inserindo neste tema, nesta área, né? Pelo menos a nível profissional, este é o tempo, né? A nível de estar ciente de que isso vem acontecendo, de que este é um assunto importante que precisa ser olhado, já tem um pouquinho mais de tempo, né? Eu estou formado, acho que há cerca de 5 anos e durante a minha graduação, um pouco antes também, venho retomando, aliás, né, algumas falas que eu já ouvi de pessoas que eu conheço e estão comigo, com amigos, conversando aleatoriamente sobre algum assunto, contam alguma coisa que naquele momento você pode não perceber, mas é um relato de um abuso sexual, não na infância, em um período mais recente. Porém, você está conversando normalmente com a pessoa, você não percebe que ela está falando é de algo que aconteceu com ela. É uma situação que eu já passei algumas vezes de estar com um amigo, estar com namorada, com alguma outra pessoa, tranquilamente, aparentemente de maneira tranquila, contando algo envolvendo um relato de uma experiência sexual que ocorreu de uma determinada maneira. Conversa normal. Dali a alguns anos que eu vou retomar essa cena lá na minha lembrança, peraí, a história me contou um relato de estupro. Isso considerando, eu estou falando que eu lembro com pessoas adultas, né? O relato de abuso sexual mais antigo que eu me lembro de ter ouvido, eu tinha 6 anos de idade. Foi dito por uma colega minha de escola na primeira série, em que ela comentou aleatoriamente sobre uma coisa que o pai dela fazia, né? Os meninos da sala começaram a rir, né? Anos depois, uns 18 anos depois, que eu paro para olhar essa cena lá da primeira série, tinha uma colega minha da primeira série que estava contando para a sala inteira que ela foi abusada pelo pai. Ninguém fez nada. As pessoas só riram. Até não sabiam, né? Não sabiam nem o que fazer. Não sabiam se aquilo era correto, se não era, se tinha alguma anormalidade naquele comportamento do pai. Sim. Vindo da percepção das crianças, é comum, é esperado que elas realmente não saibam como reagir. Por isso foi relatado também na frente da professora e não foi feita nenhuma ação. Na época, isso foi Pausa aqui, pausou. Tá me ouvindo? sim, tô Eu vendo. ouvi até a época. Na época, isso. Nessa época, era 1999, muito tempo atrás, estava na primeira série. Porque alguns meses depois eu nunca mais vi essa colega de escola. Porém, passados aí esses 18, 19 anos, eu retomei essa lembrança, comecei a compilar aí quais foram os relatos de violência que eu já ouvi de pessoas que eu conheço, né, que convivem comigo. O número ele vai se tornando cada vez mais assustador. A gente tende a achar que esse tema é distante de nós, ele não ocorre muito por ali, ou que a violência sexual ocorre de determinada maneira só com determinadas pessoas. E por aí vai. A gente não consegue compreender que isso está do nosso lado, dentro da nossa casa. E você pode dizer para a gente o que é um abuso sexual? Qual que é o significado de abuso sexual? Porque eu percebo
que tem muita confusão ainda nas pessoas. Às vezes as pessoas acham que o abuso sexual é a penetração em si. Não que isso não seja, mas outros atos, outras situações também é considerado abuso sexual e as pessoas não sabem. Você pode dizer pra gente o que é considerado o abuso sexual? Inclusive, tem um erro de interpretação e tem um erro de uso da linguagem também sobre esse termo, né? Sim, né? Geralmente se fala de abuso sexual, que, na minha opinião, esse é um termo bem mais light, bem mais leve, né? Para evitar falar de estupro, para evitar falar de violência sexual, né? Porque é um abuso. Um abuso é um uso para além, um uso inadequado de alguma coisa. A gente fala, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, não existe um uso sexual adequado a ponto de a gente poder falar de algo que passa do limite nesse sentido. É necessariamente algo que é violento, que ultrapassa esse limite. Então, esse daí é o erro linguístico que nós, inclusive, estamos acostumados, né? Um vício de linguagem perigoso, né? Inclusive, temos aí um movimento para que a gente pare de utilizar o termo abuso sexual e reconheça como de fato é. É violência sexual, é estupro, né? O nome não é bonito, o nome é pesado, mas eu acho que o nome ele precisa ser dito como ele realmente é. Agora, saindo desse recurso da linguagem, tem o da questão jurídica, né, legal, né, o estupro, a violência sexual é todo qualquer ato sexual que é praticado com uma outra pessoa contra a vontade dela. Isso é basicamente uma visão recente que a gente tem, né? Nós estamos em 2020 e essa compreensão do que é a violência sexual, ela tem apenas 11 anos. Ela mudou em abril de 2009, no Código Penal. Antes disso, desde 1940, o conceito de estupro era o de constranger a mulher a manter conjunção carnal, né? Constranger, né, para o universo jurídico, quer dizer forçar alguém a fazer alguma coisa. E conjunção carnal é o nome que a medicina e o direito dão para contato entre pênis e vagina, só isso. Então, na concepção, desde 1940 no Brasil, o estupro era o crime cometido contra a mulher desde que o homem, especificamente o homem, tivesse contato forçado do pênis com a vagina, só isso. Qualquer outra prática, sexo oral forçado, sexo anal forçado, não era considerado estupro, era considerado atentado violento ao pudor, que inclusive recebia uma outra tipificação e uma pena muito menor, né, com base inclusive no seguinte: contato entre pênis e vagina pode engravidar alguém. Quem está sendo engravidado? Muito provavelmente a mulher de outro homem, né? Então tinha essa visão machista, inclusive, com relação a quem era, inclusive, a vítima do estupro, porque se fosse, inclusive, uma pessoa já com histórico de envolvimento sexual, de prática sexual, como, por exemplo, uma prostituta, isso era levado em consideração para dizer, não foi estuprada. No mínimo, aconteceu de combinou o programa, o cara não quis pagar, alguma coisa assim, ela ficou irritada, está querendo falar que foi estupro. Então, sempre teve essa visão mais a nível de que a mulher ela existe para fazer sexo, que ela é uma propriedade do homem. É com a ajuda de alguns movimentos, por volta de 2009, acho que entre abril e junho de 2009, foi aprovada uma revisão do Código Penal e o conceito de violência sexual passou a ser outro, passou a ser o de constranger pessoa a manter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Né? Ele está falando da conjunção carnal, que é o conceito anterior, e os atos libidinosos, que era aquilo que entrava antes na definição de atentado violento ao pudor. E como é uma lei basicamente recente, em média, né, tem estudos que dizem que para uma lei realmente ser inserida no veio cultural de uma sociedade leva cerca de 30 anos,
1940 até 2009 são 70 anos. 70 anos de uma concepção de que para você dizer que você foi vítima de um crime sexual, tinha que ter determinadas condições. 11 anos atrás isso muda. Claro que ainda tem uma confusão, inclusive, entre profissionais da psicologia, do direito, do serviço social, sobre o que que é e o que que não é um estupro, o que que é e o que que não é a violência. Então, neste conceito bem ampliado desde 2009, para se dizer em relação ao estupro, não é preciso mais só a penetração ou penetração propriamente dita, né? Que há ainda quem defenda da maneira errada que tem que ter a penetração para ser considerado estupro. Não, gente, não tem. Uma passada de mão, de dedo, língua, carícias inadequadas e sem necessariamente ser nas regiões genitais de uma pessoa, isto é uma violência sexual. E, é claro, né, com o peso de 70 anos nas costas de uma lei ali influenciando a nossa cultura, difícil a gente entender que não precisa de determinadas circunstâncias, né? Tem gente que ouve do pai, da mãe, do avô, é estupro se for dessa forma, passou a mão, fez qualquer outra coisa, isso não é estupro, não tem nada a ver. Porque tem muita gente ainda que associa estupro com sexo e as coisas não são exatamente dessa forma, né? Estupro ele não tem a ver com sexo, né? Inclusive há um dizer mais recente que é o seguinte: se você apanha de alguém que usa uma pá, você não chama isso de jardinagem, certo? Então, Boa! Adorei essa ideia. Boa! isso não é sexo. Sexo, inclusive, a relação sexual tem relação no nome. Relação pressupõe duas pessoas que querem aquilo. E quando pressupõe mais de uma pessoa, isso também é um indicativo da importância que a comunicação deveria ter nesse quesito. Não há comunicação no estupro, na violência sexual. A única comunicação que existe ali é a de alguém que quer utilizar o corpo da outra pessoa para satisfazer o seu desejo, só isso. Isso não é uma relação. E, inclusive, não há sequer consentimento. Aí há algumas outras formas da violência sexual acontecer, né? Que pode ser com contato físico, né? A própria penetração vaginal, anal, sexo oral forçado, toques, carícias, masturbação forçada. E há outras maneiras sem contato físico que também caracterizam essa violência sexual. Né? São reconhecidas legalmente, inclusive. Como, por exemplo, a prática forçada do voyeurismo, né, de assistir à relação sexual de outras pessoas, forçar a pessoa a participar de uma cena de exibicionismo, forçar alguém a assistir um filme pornográfico, participar de qualquer, mesmo que assistindo ou ouvindo qualquer concepção erótica, tudo isso é violência sexual. A gente não precisa de contato físico, bem ao contrário da nossa concepção antiga de uma única via, na qual é necessário que alguém tenha um pênis e outra pessoa tenha uma vagina. Inclusive, isso é muito importante porque antes dessa revisão do Código Penal ainda se acreditava o seguinte: o homem ele não é vítima de estupro. Tem uma lógica nisso, se você for ver, porque não existe crime sem lei anterior que a defina. Tá, ok, isso é um dado. Porém, o homem ele sofria violência sexual. Mas ele não falava. Primeiro, como que ele vai falar, né, considerando que a opinião que você tem sobre estupro é de que o homem pratica contra outra pessoa, ok? Como que ele vai falar que ele teve contato com o pênis de outro homem? Ele não vai falar. 70 anos atrás, inadmissível. A única coisa que isso soaria para ele, para quem ouvisse, seria uma questão de assumir uma homossexualidade, que também já era considerado algo condenável na moral sexual que era mantida, que ainda é inclusive mantida na nossa sociedade.
com essa redefinição da maneira como foi escrita a lei, a gente pode falar também do homem ou do menino sendo abusado sexualmente. Embora se suponha que menos do que a mulher ou a menina, né, e temos que levar em consideração, né, para além da estatística, para falar que ele teve uma participação forçada naquilo que é entendido como um ato sexual. E como a nossa sociedade é bem normativa, né, e bem heteronormativa, quando a gente fala, por exemplo, do homem sendo vítima de violência sexual, a gente já inverte logo para a heterossexualidade e tenta imaginar a situação de uma mulher abusando sexualmente de um homem, né? Não que isto não ocorra, não que não ocorra, porém, uma imagem ela já vai evocando a outra, né? A gente pode plenamente pensar no homem que abusa, né, que violenta sexualmente outro homem, e nem a vítima nem o abusador são homossexuais. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, porque, de novo, gente, a violência sexual ela não é sobre sexo, ela não é sobre a sexualidade, ela é sobre domínio, é sobre poder, é sobre subjugar a outra pessoa ao meu desejo. Forçar o outro, seria isso, né? Forçar o outro a fazer algo que ele não quer fazer ou ele nem sabe o que é, seria isso. Sim, muitas vezes. Inclusive, quando é com criança bem pequena, que isto costuma ocorrer geralmente através de carícias, de sedução, tentando ganhar a atenção, a confiança daquele ser humano, né, que ainda está em uma fase bem peculiar de desenvolvimento, que chegou agora no mundo e não sabe quais são os códigos de relação, não sabe quais são os códigos de linguagem da nossa sociedade, ela vai sendo ali enganada, sendo colocada naquilo. Em um determinado momento, muitas vezes ela acaba descobrindo o que é que estava acontecendo. E quando ela descobre, muitas vezes ela não tem para quem contar, às vezes ela tem para quem contar, mas não confia, ou tem medo, foi ameaçada. Dificilmente, né, quando se trata de uma criança, o abuso sexual ele começa diretamente com um ato sexual propriamente dito, com uma penetração. Inicia em coisas assim bem mais chamativas da atenção da criança, né, seduzir ela para ganhar a confiança dela, seduzir no sentido de encantar, né, dar presentes, né, chegar na criança falando de, inclusive de assuntos que ela gosta, desenho animado, doce, brincadeira, às vezes vai se utilizando desse universo infantil para trazer ela para uma prática mais invasiva, que muitas vezes é quando é neste momento que a criança descobre que aquilo tem alguma coisa muito estranha, muito errada. Porém, como isso vai pela via do convencimento, da sedução, muitas vezes alguma coisa que é feita ali é geradora de certo prazer para a criança, não aquele prazer sexual da pessoa adulta. A gente não pode nunca confundir uma coisa com a outra. A criança ela não tem essa excitação a nível hormonal como teria um homem e uma mulher adulta, né? É algo que é feito de uma maneira que a criança venha a gostar, venha a sentir um certo prazer, mas não é um prazer sexual, aquele prazer erótico, daquela fantasia do desejo sexual que nós adultos conseguimos de certa forma manejar. Mas adultos entre aspas, né? Espera-se que nós adultos consigamos manejar essa situação. Porém, quando tem um adulto que está envolvido sexualmente com uma criança, isso já é um indício de como que as coisas foram sendo desenvolvidas ali. E foi Eu posso, pervertendo a lógica da situação. eu posso falar uma coisa também que eu percebo, que eu escuto bastante, é que quando a mulher é abusada, o corpo físico, nosso corpo, ele reage. Então, muitas vezes ela fica lubrificada e muitas vezes a mulher, ela se sente culpada, ela acha que ela estava gostando e que ela queria.
mas na verdade é uma resposta fisiológica do corpo, né? E eu imagino que é a mesma coisa que acontece com a criança. A criança sente esse prazer, ela gosta dessa sensação, mas ela ela nem sabe que isso é uma sensação prazerosa de sexo, né? E que isso tem um envolvimento sexual. Então, eu não sei se é mais ou menos isso que eu te disse, mas eu escuto muito esse relato de que na hora do abuso a mulher ela fica lubrificada, o corpo dela reage fisicamente e muitas vezes ela se sente culpada por o corpo ter tido essa reação. É como se ela estivesse gostando, só que não. Sim, isso é um perigo dentro da nossa esquisitíssima educação sexual, né, da nossa população. Por exemplo, com relação à sexualidade da mulher, as pessoas não querem falar de orgasmo, né, do que realmente é um orgasmo, como que eu realmente sei que é um orgasmo e não alguma outra coisa. E muita gente tem aquela questão de dizer, não, quando você tiver um, você vai saber. Não, não vai. Muitas vezes pode achar que esta situação, que é unicamente uma lubrificação, que é apenas algo fisiológico, é o orgasmo, é o prazer sexual propriamente dito. Como acontece, por exemplo, em caso de meninos que foram abusados e durante a violência eles tiveram ereção e ejaculação. No universo da mente masculina, isso quer dizer que teve prazer, quer dizer que gostou. Eu conto uma situação como essa, de novo vem aquele grande medo que é colocado sobre a questão. É homossexual, vai lá, ele gostou, ele deixou, ele fez porque ele quis. As coisas não são desse jeito, né? Tanto para a mulher quanto para o homem há esta confusão sobre o que é a sexualidade, o que é o prazer, o que é o orgasmo, que o homem ele também é condicionado a crer que o orgasmo é a ejaculação e somente isso. Então, muitas vezes ele transa, ejacula, deita para o lado e acabou ali. Não tem mais nada. É condicionado, inclusive, a esta forma de obter prazer como a única. Isso, basicamente, desde criança, o homem ele vai sendo educado sexualmente para agir dessa forma, né? Não exatamente para que o menino, por exemplo, de 10 anos saia transando, mas para que ele aprenda esta forma de sexualidade. Tem que ter acesso à revista Playboy, à pornografia, tem que assobiar para a menina na rua, tem que passar a mão na bunda. A gente fala muito de uma cultura estupradora, né? Uma cultura que fomenta a prática do estupro. Isso causa, né, um nojo nas pessoas que ouvem, como assim? Uma cultura que fomenta o estupro. Eu não aprendi a estuprar ninguém, né? Repudio isso. Mas pera lá, o que cada um de nós foi aprendendo sobre sexualidade, basicamente desde que se entende como gente? Menino aprendeu Nada. a mexer com menina na rua, aprendeu a ver filme pornográfico, a entrar em site pornográfico, ver filme, a falar do tamanho do pênis, etc., a zoar o coleguinha que tem o pênis pequeno, a falar de masturbação, essas coisas todas. Aprendeu que tem que passar a mão na bunda da menina mesmo. Vai lá, faz. Tem que dar aquela cantada bem grosseira mesmo. Isso é uma cultura que fomenta a violência sexual, sinto muito dizer. Da mesma forma, a menina que vai sendo ensinada a reprimir o que ela sente, inclusive reprimir o que ela deseja sexualmente. A menina que é ensinada a ser submissa, que o local dela é na cozinha, que ela tem que brincar de boneca, tem que brincar com o kit de cozinha, que ela tem que ser uma princesinha da Disney, que tem que obedecer ao marido. Eu falando assim, as pessoas podem acreditar que isso não acontece em lugar nenhum. Tem mais ou menos 2 meses que uma moça que estava em um período de pré-casamento pela igreja adventista divulgou um vídeo sobre qual é o material que é dado no curso preparatório para quem vai se casar na igreja adventista do sétimo dia. Tem um vídeo no Instagram lá, inclusive no IGTV, só procurar. Ela fala a visão de submissão a como a mulher tem que se colocar, inclusive de submissão sexual. Essa questão de é casada, então seu marido ele tem direito ao sexo quando ele quer.
Não. Não, 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 não. Não é assim. Vamos voltar lá na lei, gente. Artigo 217 não, artigo 213 do Código Penal, que é quem define o crime de estupro. Lá não tem nada dizendo que o marido tem direito sobre a esposa. É o seguinte, pessoa é homem, é mulher, é menina, é casada, é solteira, é trans, é gente, tá vivo, existe, tá contemplado lá, não? Existe Ninguém, essa né? uma pessoa Ninguém tem obrigada direito. a ter relação sexual, ninguém tem o direito de te forçar isso. Aí eu tinha confundido o artigo aqui que eu ia falar, que eu falei 217, o artigo 217, inclusive, ele foi uma inovação na lei, que ele vai falar sobre o conceito de estupro de vulnerável, que funciona basicamente em duas vias, né, de vulnerabilidade. A primeira pela questão da faixa etária, né, porque é estupro de vulnerável, independentemente do consentimento da pessoa, desde que ela seja abaixo de 14 anos, que é o que a lei chama de idade de consentimento legal. Então, relação sexual com criança, com adolescente menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, tá? E não, Independentemente se ela disse sim, você tem 13 anos, tem, sei lá, você está ficando se relacionando com uma pessoa lá de 17, 18, 20, 30 anos. Além da incrível disparidade de idade que já aponta uma relação abusiva, tem a questão legal aí também. e Independente não do só a consentimento. relação, né? Tocar numa criança menor de 14 anos, seja onde for, de uma forma abusiva, que ela não queira, é considerado. É isso que você está Considerando, dizendo. exatamente. Não é só penetração, tá, gente? Temos que frisar muito isso. Principalmente quando envolve a questão sexual. A gente não pode restringir o sexual ao genital. Não é só pênis e vagina e ânus e boca, não. É corpo, é uma questão de corporeidade. O abuso E, nin- sexual ele não é o abuso das partes íntimas, é o abuso da autonomia corporal daquela pessoa. E a segunda Exato. condição de vulnerabilidade, dentro do conceito de estupro de vulnerável, é justamente essa, que é estupro de vulnerável quando a relação sexual é praticada contra a pessoa que não tinha a mínima condição de consentir naquele momento, seja por deficiência física ou mental, seja por não estar acordada, porque convenhamos, gente, embora possa parecer óbvio, quem não está acordado não consente em relação sexual. Transar com pessoa dormindo é estupro, ponto final. Transar com a pessoa que está bêbada, não consegue dizer nem que sim, nem que não, é estupro. É muito comum, inclusive, a prática, né, do chamado Boa Noite Cinderela, que, inclusive, pelo menos no período em que eu estava no aprimoramento do Hospital Perolabá, então costumava ser, eu acho que ainda costuma ser um dos episódios mais frequentes, que ocorre a situação, a pessoa foi violentada no banheiro da balada, colocaram alguma coisa na bebida dela, apagou, acordou, percebeu que tinha alguma coisa estranha, sentia dor na região genital, parece que tinha sêmen, esperma, alguma coisa assim. É um pouco complicado para a pessoa, inclusive, conseguir reconstruir qual é o trajeto todo da situação que ela vivenciou, que ela não estava acordada. Então é mais difícil, inclusive, conseguir admitir que aquela situação ocorreu e procurar ajuda quando nem acordada a pessoa estava, porque ela fica sem referencial de qualquer ocasião, de qualquer situação. Ela consegue lembrar de algumas imagens de quando ela estava acordada, mas se aconteceu isso quando ela estava desacordada, o que mais será que não aconteceu? E esse espaço em branco que fica, ele é terrível. A nossa memória ela tende a preencher esses espaços vazios de alguma forma, né? Porém, quando esse espaço vazio é a partir de uma situação potencialmente traumática, as coisas ficam cada vez mais complicadas.
Ale, dá para reconhecer que uma pessoa, uma criança, uma adolescente está sofrendo abuso ou ela já sofreu? Dá para a gente, as pessoas, vou dizer, os adultos normais, as pessoas que convivem com essa pessoa, dá para reconhecer que ela está sofrendo abuso ou que ela já sofreu a violência sexual? Muitas vezes é possível sim, porém, né, isso requer um olhar mais atento. Boa parte dos adultos não está muito acostumado a se aproximar da linguagem da criança, da linguagem do adolescente, e acha que as coisas têm que ser o contrário, né? A criança que chegou neste mundo agora tem que se adequar à minha linguagem, e ponto final. No sentido, quando a gente fala desse aspecto da violência, as coisas elas têm que ir na linha contrária. A criança, ela costuma dar alguns sinais, né? Assim, lembrando, eu vou falar alguns, mas antes, não existe exatamente assim, uma síndrome do abuso sexual, né? Não existe um sintoma que você vai ver, a criança ou adolescente apresentou e você vai falar, não, ela foi abusada. Há um conjunto de fatores, um conjunto de comportamentos que podem trazer esse indício, né? Um dos que eu considero principal, né, dentro da minha experiência, inclusive, é a recusa, né, ao toque, né? Esse mal-estar com o toque de uma outra pessoa, esse mal-estar, inclusive, com a presença de alguma pessoa, né, geralmente do sexo masculino, né? Tem criança que costuma dizer, eu não gosto do tio fulano, do tio Paulinho, vou pegar um exemplo aleatório, que eu não gosto do tio Paulinho, ele faz umas brincadeiras esquisitas que eu não gosto. Ah, e que tipo de brincadeira ele faz? A criança não fala. Assim, para a criança não gostar de alguém e ainda por cima falar que não gosta, convenhamos aí que isso não é a coisa mais comum do mundo. Geralmente, quem não gosta de alguém sabe dizer por quê. Criança, geralmente, costuma dizer, eu não gosto dele por X situação. Agora, quando envolve esse aspecto aí do abuso, que é uma situação que tende ao trauma, tende a este adoecimento, e que geralmente envolve medo, envolve ameaça, ela não vai falar muitas vezes qual é essa brincadeira, qual é este motivo de não gostar de tal pessoa, né? Então, isso é realmente um indício muito forte. Geralmente, o interesse muito frequente por questões ligadas a sexo, por exemplo, não a sexualidade, que a gente tem que diferenciar uma coisa de outra também. Curiosidade sobre a sexualidade é normal, qualquer idade da vida. Agora, uma criança muito pequena começa a perguntar do nada sobre o que você entende como sexo oral. Ah, e se alguém chegar e falar assim, ah, eu te dou um doce se você abaixar aqui perto de mim, colocar um negócio na boca. Geralmente, quando a criança traz uma fala assim, é uma fala, digamos, elaborativa de uma certa experiência que ela teve. Que a criança ela fala, inclusive, para elaborar o que ela vivenciou. Então, dificilmente ela fala de algo que não aconteceu com ela. Alguns quadros costumam estar associados, né, que é a dificuldade de segurar a urina e fezes, né, costuma ser frequente, mas eles isoladamente podem ter a ver com infecção urinária, com problemas intestinais ou outros problemas emocionais de outras ordens. Geralmente a gente verifica por questões comportamentais da criança mesmo, aumento da agressividade, né? Se era uma criança que não tendia antes a agressividade. De repente ela começa a brigar, a xingar, a ser agressiva, bater no irmão, bater nas outras pessoas, não consegue conviver num determinado espaço. Isso tende a ser um indício. O que mais a gente pode verificar? Dificuldades na escola, muitas vezes podem ter a ver com isso, geralmente pela seguinte razão. Isso é muito comum quando a criança é abusada dentro de casa, porque a casa onde ela é abusada se torna um ambiente estressor. Aí a escola, que é o momento, que é o lugar onde ela está podendo não estar no ambiente estressor, que muitas vezes, inclusive, é onde ela vai acabar denunciando, né, que acaba sendo descoberta muitas vezes. Infelizmente, agora na quarentena, isso tem reduzido a nível de ser descoberto, mas lá ela está um pouquinho mais livre desse ambiente estressor. Mas, ao passo que ela está livre do ambiente estressor, ela também está, digamos, com um espaço também mais livre para que ela
pense na memória intrusiva da violência que ocorreu. Então, ela está desconcentrada da aula, da matéria, da escola, ela está concentrada no que vai ocorrer quando ela voltar para casa. É bem triste isso, viu? É bem triste. Muito comum, assim, algumas peças geralmente a gente olha com uma atenção maior, por exemplo, brincadeira sexual entre crianças. É que existem jogos sexuais entre as crianças a nível da curiosidade, que não tem a ver necessariamente com abuso sexual. Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, de uma criança, vou pegar um exemplo, eu tenho um ursinho de pelúcia aqui, é um colega meu estagiário se chama Rupert, esse aqui é meu colega, se chama Verônica. Bom, imagina a seguinte cena, você está vendo ali várias crianças brincando, de repente, uma criança começa a simular uma relação sexual com bonecos. Uma criança que não tem o mínimo conhecimento sobre este fator deste ato sexual, dificilmente ela reproduz uma cena como essa. E às vezes não é nem com boneco, às vezes é com gente, com pessoa, uma criança, digamos, da maneira mais nítida, perguntando sobre preservativo, dando a entender que sabe o que é um preservativo. Que convenhamos que aos 10 anos não era exatamente para ela saber. Mas ela vai perguntando sobre coisas que são do universo da sexualidade do adulto, brinquedos sexuais, né? Vou fazer um parênteses aqui, não é aquela situação da pessoa que tem um vibrador em casa, que tem um tênis de borracha, algum brinquedo sexual em casa, que não soube guardar direito, e a criança encontrou e quer saber o que é. Não é essa a situação. Esta é uma situação que é justificada, o que aconteceu e de onde vem a curiosidade da criança, porque ela vê, ela se torna curiosa, ela pergunta. Até aí, ok. O complicado é o constrangimento que o adulto passa por conta da situação. Agora, quando isso parte especificamente da criança, numa situação que inclusive não tem qualquer traço de algo sexual envolvido, seja numa conversa, numa brincadeira, ela traz um elemento como esse, que é claramente uma condição de uma sexualidade de um adulto, isso é um indício forte de um abuso sexual. Por exemplo, uma outra situação, sonhos, né? Nós da psicologia, nós acabamos lidando muito com a questão do estresse pós-traumático e um dos sintomas dessa condição são as memórias invasivas, né? Inclusive quando a pessoa está dormindo. Então, muitas vezes, né, tanto a pessoa adulta quanto a criança, ela pode vir a ter pesadelos com a violência sexual. Sendo que no adulto isso tem a seguinte justificativa. Geralmente é uma memória intrusiva, porque ela vivenciou a situação da violência sexual, ela consegue relatar sobre isso, porém esta é uma memória que está ali invadindo a todo momento. Tem várias condições para isso ocorrer. No caso de uma criança, a criança não vai sonhar, raramente, inclusive, ela sonha com algo que não faz parte do universo dela. A criança vai sonhar, às vezes, com algo que ela viu no filme de terror, que ela viu num desenho, que ela viu no dia a dia dela, e aí que está o grande perigo, né? Porque não deveria, mas tem criança que a violência sexual faz parte do dia a dia dela. Faz parte do dia a dia dela. É uma experiência potencialmente traumática e ela acaba sonhando com isso, relata esse sonho. Eu costumo assumir o seguinte nos meus atendimentos. Chega para mim a informação. A criança, eu acho que ela sonhou que foi abusada, que foi violentada. Eu não acho que aconteceu nada. Olha, eu assumo a situação da seguinte forma. Provavelmente foi. Dentro da atuação que eu Esse fiz, sonho não estaria aí por acaso, né? Esse sonho não, se ela não tivesse tido algum contato, esse sonho não estaria ali do nada, fora ainda do mais contexto, digamos assim. totalmente fora do contexto. Ainda mais a depender de qual é o conteúdo deste sonho com o elemento da violência sexual. Porque quando a gente fala de um adulto, a gente ainda pode falar de um elemento da fantasia, do desejo, de alguma coisa. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com a questão do fetiche também. Há pessoas que têm fetiche com
com este tema da sexualidade, do estupro, seja a nível de um roleplay ou de outras temáticas, mas a criança ela não fantasia com uma relação sexual. Ela nem sabe, Não ela faz, nem não deveria faz saber. parte do contexto dela, né? Não faz parte do contexto dela. Sim. Não tem, inclusive, a capacidade de simbolizar isso para que isso pudesse ser considerado um elemento da fantasia. Então, ela começa a trazer esses elementos, eles costumam ser fortes indícios, né? Porém, junto com os indícios da violência sexual na criança, tem os indícios na família também, que é o seguinte: a família na qual ocorre essa dinâmica da violência sexual, ela tende a atuar, digamos, na defesa da situação, na manutenção do ciclo do quadro abusivo. Então a gente vai ver uma família muito fechada, né, que tenta a todo momento controlar, né, o sentimento, a sexualidade, o corpo, o desejo dos seus membros. Geralmente costuma ter a seguinte fala, né? É muito comum a gente ouvir, infelizmente, de adulto: na minha casa quem faz a regra sou eu. Assim, pode não parecer nada essa fala, né? Que nós fomos criados durante muito tempo para sermos adultos autoritários. Porém, há muitas situações em que essa fala está falando de um abuso, né? Inclusive, há abusadores sexuais dos próprios filhos, das próprias filhas, e quando são descobertos, dizem o seguinte: é minha, eu que fiz, por que eu não posso ter o primeiro? Ele assumiu aquilo como uma propriedade, não reconhece que aquela criança, que aquele ser humano, ele tem vida própria, tem desejo próprio, tem direito à própria existência. Isso é um componente de uma família com essa questão do abuso sexual, da violência sexual e de outras formas de violência envolvidas ali. A dificuldade da comunicação, né, seja de comunicar as próprias emoções, seja de reconhecer as emoções dos outros. É porque, como, infelizmente, nós somos criados para não expressarmos nossas emoções, principalmente os meninos, porque a gente vai expressar que alguma coisa que um tio fez doeu. O menino ele não pode, culturalmente, se dar ao luxo, né, digamos assim, de dizer que alguma coisa doeu. Seja um tapa, seja uma bolada na cara, seja uma surra, seja uma violência sexual. É um tabu, é proibido aos meninos falarem sobre isso. As meninas, inclusive, também são incentivadas a não falarem sobre o tema. E Ale, Porque, como que é possível prevenir isso? Prevenir a questão do abuso, prevenir a questão esqueci a outra palavra que você falou, que não é abuso, certo? Esqueci. a Mas como que é violência, possível? A violência, como que é possível prevenir a violência sexual nas crianças, nos adolescentes? Quais são as dicas que você pode dar para a gente? na minha opinião, o principal detalhe para poder atuar nesse sentido é o uso adequado da linguagem. Né? Tudo dentro da relação entre os seres humanos gira em torno da linguagem. Né? Seja ela falada, escrita, gestual, é através da linguagem, inclusive, que o abusador ele comunica, né? Quando já essa relação de abuso instalada, que é assim, ele comunica, inclusive, o próximo episódio de abuso sexual, o que ele vai começar a ocorrer ou que ele encerrou. Muitas vezes a criança e adolescente que está envolvida nessa situação, ela vai aprendendo quais são estes códigos, né, que são muito individuais dentro de cada cena de abuso, de violência sexual. Então, a linguagem primeiramente, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, né, como que a gente vai lidar com a prevenção da violência sexual em um bebê, por exemplo, né? A gente acha, nossa, o bebê não fala. Como é que ele vai entender, então, aquilo que eu gostaria que ele soubesse? Bom, então vamos pegar lá o primeiro nível de comunicação básica, né? Qual é a primeira maneira de comunicação de uma criança quando nasce, né? São as emoções dela. Ela não entende nada do que você está falando, você também não entende nada, mas ela sabe que se você
que se ela sentir algum incômodo, ela vai chorar. Aquilo é ruim. Se ela está chorando, é porque está ruim. Então, conforme vai sendo desenvolvida emocionalmente a criança, a linguagem dela, você pode usar alguns instrumentos, algumas técnicas no sentido de comunicar para ela, mesmo na linguagem mais infantilizada possível que você conseguir, sobre o que que ela está sentindo. Né? Porque se ela está sentindo alguma coisa, tem uma causa, tem uma origem. Então, o primeiro nível, em qualquer condição que seja, é saber auxiliar este ser humano a saber quais são as emoções dela, por que que essas emoções existem, quais são as outras possibilidades de emoções, né? Claro, a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Vai conforme vai acontecendo com a criança, ela sente desprazer com determinada condição que ocorre a ela, condição que eu digo do cotidiano, se machucou, queimou a mão, quebrou o brinquedo. A gente pode aproveitar isso para falar com a criança, quando menorzinha, sobre o corpo dela, sobre como é quando alguém toca nela de uma forma que ela não gosta. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque a gente fala muito ultimamente, né, de ensinar a criança que uma pessoa não pode tocar ela de uma maneira que ela não gosta. E muitas vezes a gente acha que isso é sinônimo de criar uma criança mal educada, mas pelo contrário. Inclusive, os dois melhores tipos assim de criança que você vai ver é que a gente chama de criança mal criada e criança fofoqueira. Criança mal criada, você vai apresentar ela para um casal de amigos, por exemplo, né? Dá um beijo nela, não quero. Deixa de ser mal criada, vai fazer eu passar vergonha. Ela é mal criada. Ela está aprendendo os limites do corpo dela, ela está aprendendo a autonomia corporal. Isso em qualquer idade é muito válido. Não quer dizer que a criança é mal criada. Inclusive, se ela conseguir manter esta atitude e deixar bem claro o que, que ela aceita e o que ela não aceita, isso já é um trabalho lindíssimo, fortíssimo e potencialmente muito rico em termos de educação sexual e de prevenção ao abuso. No caso da criança fofoqueira, né, que a gente chama, é a criança que qualquer coisa ela conta. Você fala, nossa, não vou contar nada para essa criança, é uma fofoqueira, né? Então, a pessoa que abusa, né, que violenta sexualmente a criança, ela vai na linha de ameaçar a criança para que ela não conte, certo? É aquela criança que tem dificuldade de guardar segredo, é aquela criança, inclusive, também que vai denunciar mais rápido. Não quer dizer que estou dizendo que tem que incentivar a criança a ser fofoqueira, nada disso, mas é o seguinte, nisso é uma grande chave para você trabalhar com a criança, o que, que pode ser falado, onde pode ser falado, e junto com isso, quem são as pessoas de confiança para ela. E há pessoas que vão ameaçar ela e há pessoas em quem ela vai poder confiar. Isso quando não são os pais, aqueles que abusam. Porém, quais são as outras possibilidades, né? Como que um professor que nem está dentro da casa se torna a principal figura de confiança para uma criança. A criança ela vai em quem ela confia. Quem ela confia é muito claramente definido para ela, principalmente sobre qual é a relação dela com as pessoas que estão cuidando dela. É a pessoa que está brigando a todo momento, que nunca dá atenção para ela, que só abre a boca para dar bronca, não é a pessoa para quem ela vai contar qualquer situação que seja. Ela vai contar, na melhor das hipóteses, para um professor ou para outra criança, e essa outra criança vai contar para um outro adulto, para alguma outra pessoa, e aí vai ter uma outra atitude. Isso é muito comum com criança pequena. Com uma criança mais acima de 7 ou 8 anos, a gente pode usar uma linguagem um pouquinho mais que não deixa de ser leve, mas também um pouquinho mais clara, também mais acertadamente no sentido de usar os nomes corretos das partes do corpo, por exemplo. Costumo dar o seguinte exemplo, né? Mão é mão em qualquer lugar do mundo, né? Independente da língua, lá em inglês é hand, por aí vai. Aí você chama de mão. Você não chama de pirulito. É só a mão. Ó, toca na minha mão, não é toca no meu pirulito. Ombro que é aqui, cotovelo, cabeça. Tudo isso a gente fala tranquilamente o nome para a criança. Chegou na parte genital, ganha nome esquisito, ganha nome de
de biscoitinho, chicletinho, docinho, pipoquinha, borboletinha, pererequinha, ganha nome de tudo menos nome de órgão sexual. Importante nesse sentido porque todas as outras partes do corpo são tratadas de uma maneira assim, ó, é uma parte do corpo. A criança sabe disso, ok, só que ela também sabe que aquilo é uma parte do corpo, só que na casa dela não falam disso. Nossa, mas por quê? Eu quero saber o que é isso. Ok, então vou ensinar minha filha a chamar a região da vulva dela de pipoquinha. Ok. Vamos lavar a pipoquinha, tá, eu tô com coceira na pipoquinha, ok. Vamos supor então que em determinado momento o tio Paulinho, nosso personagem, ele pratica sexo oral com esta criança. Essa criança, ela conta lá para a professora da nova escolinha dela, meu tio Paulinho, ele passou a língua na minha pipoquinha. Adulto que não conhece esse código de linguagem, vai falar, nossa, que tio chato, né? Deixa a criança com a pipoca dela em paz, vou comprar uma para você, né? Passam-se meses e meses, vem de novo esse relato, até que finalmente chega uma outra pessoa que tem acesso a esse código de linguagem. Peraí, pipoquinha não é um doce, é um nome que eu ensinei a filha a chamar vulva. Se a gente usasse um código de linguagem mais adequado, assim, que seja mais universalmente aceito, como, por exemplo, chamar de vulva mesmo. Quase ninguém usa o termo, mas o correto é vulva, né? Vagina é o órgão interno, vulva é a região externa, tudo aquilo ali. A gente pode usar um nome, tá? Talvez, que a gente usa muito, né? Vagina, pode não ser o nome mais bonito, mas é um nome oficializado. Muita gente tem problema em dizer o nome. A gente não precisa usar nomes que são palavrões também. A gente pode usar algo mais suave. Xoxota, por exemplo. Ou algum nome que é, assim, não deixa muito em dúvida do que você está falando. Restrito. Que é bem restrito, né? Como se fosse um código daquela família. Sim. Quando a gente restringe muito, a gente abre muita margem para que a linguagem que vai ser usada para denunciar não seja entendida. Ale, o Agora, nosso tempo está acabando. Foi muito bom. Passou rápido, uma hora voou. Oi? Não ouvi, falhou. Tem quanto tempo ainda? Eu acho que a gente tem menos de um minuto. Menos de um O minuto? que você gostaria de falar? Bom, gente, eduquem-se emocionalmente, sejam respeitosos com todo mundo, com suas crianças. É isso. Eu acho que também vale uma mensagem de que ninguém é dono de ninguém. Cada ser não é um objeto do outro, nem de prazer e nem para você mandar e desmandar no outro, né? Cada um é um ser individual. Acho que vale bastante essa mensagem. E é importante falar sobre sexualidade. Falar sobre sexualidade com crianças não é falar para ela transar, não é para falar para ela penetrar ou para ela ser penetrada. É explicar sobre sexualidade, explicar sobre os órgãos sexuais, explicar sobre emoções, sobre evitar a gravidez, sobre camisinha. Isso não quer dizer que a criança vai usar camisinha, mas que ela entenda que existam coisas que, se ela precisar lá para frente, daqui 5, 10, 15 anos, ela sabe o que é. Né? E não é para ela usar, ninguém está ensinando a criança a transar. Não é isso, educação sexual. É isso, né, Ale? Uma coisa é educação sexual, gente. Outra coisa é iniciação sexual. E só para ressaltar, a educação sexual, ela promove uma iniciação sexual mais tardia. Isso. Muito obrigada, Ale, por você vir. Eu adorei o papo. Passou muito rápido. Muito obrigada. Vamos combinar mais lives para você trazer mais esse assunto. É muito bom falar sobre isso. Sim. Prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada também. Gratidão, beijocas e boa noite para vocês e para você, Ale. Boa noite, Cissa. Beijocas. Tchau. Beijo.